Galera, no vídeo de hoje eu trouxe uma especialista para tirar todas as dúvidas sobre comida congelada e marmita fit. Comigo, Fer da Boni. Fer da Boni não, Ferboni. Fer da Boni. Ela não deixa de ser a Fer da Boni e a Fer Boni. Isso aí. Vamos lá. Nós. Brincadeiras à parte, gente, pra quem não conhece, a Fer, ela é dona da Boni. Ela é responsável pelo nosso almoço, janta aí de vários anos, né, Fer? Uns 4 E ela anos, hein? manja tudo de comida. Mas se apresenta aí, Fer, pra quem não te conhece. É isso, eu sou uma cozinheira. Eu comecei a fazer comida saudável pra mim, né? E aí as pessoas começaram a pedir pra que eu fizesse pra elas. Eu comecei a fazer na minha casa, começou a vir muita gente pedir. Eu abri o meu negócio, que hoje vai completar 5 anos. E a gente está sempre aprendendo as melhores maneiras de congelar o alimento, descongelar. E foi realmente um aprendizado, Rafa, porque no começo a gente errou bastante, né? Foi aperfeiçoando, então eu aprendi na prática. E daí surgiu essa ideia aí da Fer vir aqui. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e vieram... Quantas? Ai, 170 perguntas até a hora que eu vi. Então eu fiz um catadão ali, fiz um filtrado. Tem muita pergunta parecida. E eu vou fazer agora aqui as perguntas e a Fer vai tirar todas as dúvidas, beleza? Bom, vamos lá. Primeira pergunta, Fer. Essa aqui foi campeã, assim. Eu acho que uns 10, 20% das perguntas foram essa. Como evitar que os alimentos juntem muita água? Tá, é um processo, né? Tem muita coisa envolvida nisso. Ele junta muita água porque você faz a comida às vezes com muita água. O que isso significa? Cozinha demais os legumes, os vegetais, então na hora que você vai descongelar aquela água vai sair. Outra coisa que também faz juntar muita água é você tampar a refeição ainda quente, porque daí o vapor sobe, fica na tampa, fica no alimento, então na hora que você vai descongelar junta muita água. Você não saber o ponto correto de como congelar, de maneira que ela está pronto para congelar, também junta muita água. Demorar muito para congelar, junta muita água. Deixar muito espaço livre dentro da embalagem também faz juntar água. Quanto mais cheinho tiver o pote ali, Sim. menos Então, água tem que ser do vai... tamanho exato ali, assim, bem próximo do exato, né? É bom, porque junta menos água. Mas essa coisa de você tampar ela quente é uma coisa que junta muita água. É o que mais junta água. É. Outra coisa também que a Fer falou até agora, ela falou assim, ó, quando você for cozinhar um alimento, às vezes utilizar menos água para você fazer o cozimento também de algum alimento, né? E até algumas estratégias como cozinhar seco, né? Tem gente que cozinha batata, no vapor, né? no micro-ondas, tudo, então... Quando a gente cozinha batata doce, por exemplo, na Boni, a gente coloca um fundinho de água na panela só. Não coloca a batata submersa na água. Porque quando você coloca muita água, ela fica aguada. Sim. Então isso interfere também. Show. Vamos para a segunda pergunta aqui, ó. Como congelar omelete? Omelete não congela. E assim, é tão fácil fazer uma omelete, né? Enfim, mas não dá para congelar ovo, tá? Nem a omelete, nem o ovo cozido. Não fica E preparações que vão ovo? Não, aí dá. Por exemplo, um salgado em que vai o ovo na massa, um bolo que vai ovo, aí dá. Mas congelar o ovo só cozido ou como omelete, eu particularmente acho que não funciona. Se alguém de repente sabe uma técnica, pode colocar aqui embaixo, que dos testes que eu já fiz até hoje, nunca deu certo. Nunca deu certo, não gosto. Terceira pergunta, quais os melhores tipos de proteína para se congelar? Legal. Todas as proteínas, exceto o ovo, eu acho que vão muito bem congeladas. A questão é você saber preparar. Então, por exemplo, um bife congelado inteiro não vai ficar legal, porque aquela carne ela já perdeu água na hora que você grelhou. Então, quando você for descongelar, ela vai perder mais um pouco e vai ficar mais dura. Então, as carnes vermelhas, eu prefiro fazer de panela ou a carne moída. Ou se você for fazer uma carne já em tiras, aí você sela ela, coloca algum molho interessante ali, para ela não perder tanta água, né? O frango é bem interessante de congelar, ele é fácil, acho que
Quase todos os preparos com frango ficam legais de congelar. O peixe, eu também acho bem interessante de congelar, só que você tem que saber fazer para ele não ficar aguado, né? A questão de você assar rapidamente e tirar ele sequinho. Sim. Então, também dá muito bem pro congelamento. Peixe, carne de porco também fica legal. Eu ia falar isso, o lombo acho que é uma das que fica melhores, né? O lombo fica... ele é bem seco, né? Então, se você conseguir colocar um caldinho ali, fica legal. Eu tenho gostado bastante de fazer o pernil desfiado. Tiro toda a gordura dele e aí faço ele desfiado, fica bem gostoso. Os clientes têm gostado também. Show. Vamos para a próxima pergunta. Quantos dias podem ficar congelada a comida e pode congelar novamente após ser descongelado? Olha, o prazo de validade, quando é uma cozinha como a nossa, que é uma cozinha industrial, em que você congela rapidamente, você tem uma maneira de manter ali adequadamente, sem ficar abrindo e fechando o freezer, é de 90 dias. Quando a gente congela em casa, geralmente 45, 50 dias, né? Mas não é que vai estragar, é que altera o sabor. Então, às vezes você deixa anos congelado, né? Tem até uma história da pessoa que casa e deixa o bolo congelado para ir comendo todo ano um pedacinho do bolo até completar 50 anos de casado. E não tem problema nenhum, o bolo não estraga. Só que vai mudando o sabor. E como em casa a gente abre e fecha o freezer toda hora, vai tendo alteração de temperatura, às vezes acontece esse descongelamento e recongelamento e aí vai alterando o sabor. A mesma coisa em relação se pode descongelar, tirar um pouquinho, congelar novamente. Aí é relativo porque depende de como que você fez essa retirada de um pouquinho. Se você retirou um pouquinho e já imediatamente congelou de novo, é uma coisa. Agora você tirou um pouquinho, deixou lá fora, na bancada, ficou o dia inteiro. O ideal, na verdade, aí é você fracionar antes, né? Antes, é o melhor, mais prático, né? Vai ter resultados melhores, porque o que acontece quando você congela, descongela, congela e descongela, vai alterando a textura do alimento. E isso vai acabar resultando em algo que você não vai gostar muito, né? Então, se você já faz a porçãozinha ali, é muito mais prático. Tá, eu tô impressionado com a história do bolo de casamento. Quem Você faz não sabia isso? disso? Eu não. Tem isso aí. Você não fez? Ixi. Dá azar? Dá azar. Brincadeira. Vamos lá. Não, esse aqui já foi, né? Posso congelar a comida 2 dias depois de estar na geladeira? Não é que não pode. Não aconselho. Primeiro porque, para você ter melhores resultados, você tem que cozinhar pensando em congelar. Porque aí você vai cozinhar no ponto certo, vai deixar o legume al dente, vai deixar a carne de uma forma interessante para o congelamento. E se você já tem ela ali pronta para consumo, já tá tudo, você fez para consumir na hora e depois deixou 2 dias na geladeira e vai congelar, não fica legal. Provavelmente vai alterar bastante o sabor desse alimento, né? E a textura também. Então, eu acho que a comida, esse é um dos segredos também que as pessoas perguntam muito, como não juntar água. Você fazer para congelar. E não fazer de qualquer maneira e depois congelar. Você tem que saber a técnica do preparo para poder congelar e ficar gostoso. E eu vou falar a verdade, gente. Antes de conhecer a Bonnie, a gente comia em outros restaurantes fit. E quando a Carol falou que a gente ia fazer uma parceria, assim, junto com um restaurante de comida congelada, eu falei assim, nossa, eu não quero. Não quero porque a comida que a gente já tinha experimentado fit congelada não era boa. E eu acho que a situação, o que acontecia era realmente isso. A pessoa devia fazer a comida para servir no restaurante, o que não vendia, ela devia congelar. Então, assim, realmente dá muita diferença de quando você prepara para o congelamento mesmo e quando você utiliza ali. E nessa época a gente nem tinha o ultracongelador. Era o congelamento tradicional, mas era isso, feito para congelar. E outra, a gente não usa nada de temperos industrializados. Quando você tem uma comida congelada, aquela comida ela está tipo curtindo no freezer. Igual quando você tempera alguma coisa e deixa lá na geladeira para pegar sabor, no freezer ele também tá pegando sabor. Então ele ressalta o sal, ele deixa alguns temperos mais acentuados. E quando você usa tempero industrializado, altera muito o sabor. Sim. Então o cheiro também você sente que é diferente. Então o fato de não usar tempero industrializado é um dos segredos para você ter uma comida saudável
congelada e saborosa. Show. Ó, número 5. Para congelar a comida, tem que esperar esfriar ou congela com ela quente mesmo? Você pode congelar com ela quente, mas para ter um resultado melhor na hora de descongelar, a minha sugestão é deixar resfriando antes de congelar. Então você preparou lá a sua carne, que você vai congelar. Primeiro deixa essa carne num recipiente na geladeira, espere esfriar. E por que na geladeira? Para não ter o perigo de estragar estando fora, né? Uma questão de segurança alimentar. Aí você tá ali preparando uma outra coisa, um purê, um arroz, terminou, coloca na geladeira, espera esfriar e depois você vai colocar nas embalagens. Faz então, à vontade. coloca já frio. O resultado do congelamento vai ser melhor, porque vai congelar mais rápido, vai juntar menos água, vai ficar um resultado melhor. É, porque se você fechar ali, por exemplo, o recipiente quente, provavelmente deve juntar muita água por causa disso, né? É, também. Número 7 agora. Precisa colocar algum conservante? Não precisa. Não coloquem, não consumam. Tá? Essas grandes indústrias que fazem os congelados que a gente tanto condena, né? Porque a gente sempre ouviu falar que lasanha congelada é ruim. Sim. Eu faço lasanha congelada e saudável, você gosta, Sim, né? muito. Mas a gente não coloca nenhum Tipo de conservante. Nada artificial, porque não precisa. O que está conservando a sua comida é o fato dela estar congelada numa temperatura a menos 10, menos 15, menos 18, né? Na verdade, menos 15 para cima, né? É isso que... Agora, as grandes indústrias, elas usam conservadores porque elas querem que fique mais de 90 dias. E tem toda a questão do transporte. Larga escala também, né? Não Eles precisa. utilizam ingredientes mais baratos também, é bem diferente, né? Não tenho micro-ondas, como descongelar? O micro-ondas, ele só acelera o processo do descongelamento. Mas você até fica melhor a comida quando você descongela fora, né, do micro-ondas, por exemplo, descongela na geladeira, na parte resfriada da geladeira e não no congelador. Então você coloca ela na parte resfriada, deixa descongelar e depois só aquece. Sim. Né? Outra opção seria fazer em banho-maria. Aí você tem que ter uma embalagem própria para isso, que pode ser de vidro, ou pode ser uma embalagem de plástico livre de bisfenol. Coloca no banho-maria também, funciona. E dá certo. Agora tem a nossa, que Sim. vai direto na air fryer ou no forno. Aí a embalagem feita especialmente para Boni, né, que é de papel cartão, com plástico livre de bisfenol, ela é revestida. E aí essa você consegue descongelar direto na air fryer, fica muito bom. Fica. Tem alguns pratos, a lasanha mesmo fica até crocantezinha por cima, assim, né? Parece que é lasanha fresca ali, acabou de ser feita. Essa é a ideia. Forma correta de congelar carnes temperadas. Tem diferença? É porque no caso ela quer congelar a carne temperada para depois cozinhar a carne. Minha sugestão seria não colocar o sal, tá? Tempera só com o alho, a cebola, o cheiro verde, o que ela for colocar, e deixa para colocar o sal na hora que você for preparar, porque o sal ele acentua enquanto está congelado ali. Quanto mais tempo ficar congelado, mais forte vai ficar o sal. Então às vezes pode passar do ponto. Sim. Mas não tem segredo, é só deixar ela temperadinha ali e congelada. E sal é uma coisa que é melhor faltar do que sobrar, né? Sempre. Qualquer coisa você adiciona. Adiciona, porque tirar não dá. Comida congelada perde os nutrientes? Essa daqui eu acho que tá até mais pra mim responder isso daqui, né? É assim, gente, quando a gente falar que não perde nada de nutrientes é mentira, tá? Porque perde. Só que assim, se você pegar um alimento inteiro e você picar ele já perde alguns nutrientes, ele já começa a perder fibra, ele já começa a diminuir. Então assim, é a mesma coisa de um suco. Se você pensar em um suco natural, se você chupar uma laranja ou você fazer um suco de laranja moendo um suco, já dá diferença e na verdade é o mesmo alimento, você só processou. Mas o que eu penso? Que a organização é o melhor caminho para a pessoa ter uma dieta, para a pessoa ter uma alimentação saudável e equilibrada. Então, falar que você vai perder um pouquinho dos nutrientes por causa de um congelamento, isso daí não cola. Não vai fazer diferença. Nenhuma, né? Então, obviamente, a gente tem técnicas também para conservar mais, né? Então, não cozinhar demais, não usar muita água quando você vai cozinhar os legumes,
para preservar mais os nutrientes. Sim, com certeza. Né? Agora, o espinafre é interessante, porque eu já li pesquisas que o espinafre ele aumenta a quantidade de ferro quando você cozinha. Sim. Então, tem várias exceções também, né? E também tem várias técnicas, né? As técnicas de branqueamento, que auxiliam também bastante, tanto no sabor ali, na cor do alimento, né? O correto é você deixar o legume al dente. Então, você cozinha um pouquinho, depois você escorre, passa uma água fria, congelada, né? Esse é o branqueamento. Sim. Que você resfria rapidamente para que ele pare de cozinhar. E aí, depois que você fez esse resfriamento, você pode até temperar. Colocar ali já um alhinho por cima, fritinho, pode colocar um azeite, um sal e depois congelar. Tudo isso porque quando você vai reaquecer essa refeição, querendo ou não, ele dá mais uma cozidinha ali, né? É, a mesma coisa do macarrão, que também apareceu essa pergunta. Como congelar o macarrão? Dá para congelar o macarrão? Dá. Você cozinha ele, deixa al dente, não deixa ele muito mole. Coloca o molho já frio, para que o molho não continue o cozimento do macarrão, porque senão ele vai desmanchar. Então você coloca o molho já frio no macarrão e aí você congela. E na hora de descongelar, geralmente o macarrão ele fica um pouquinho mais seco. Sim. Na hora que você descongela, especialmente no micro-ondas. Mas aí é aquela questão, dá ou não dá? Se você gostar de comer assim, dá. Se você não gostar, não dá. Melhor não fazer. É isso que é legal de entender, gente. Às vezes você vai pegar aquele prato lá e falar assim, nossa, tá maravilhoso, jantamos aqui, tudo, vou até congelar para eu comer semana que vem, no outro final de semana. Se você congelar, por esses motivos que a Fer explicou, você vai falar assim, comida congelada é ruim. Não é ruim, é porque você congelou a comida num ponto que não era o exato para ser congelado. Exatamente. Ele estava pronto para consumir comer, na hora. Para consumir na hora. Só que para você congelar, você tem que parar o cozimento, parar um pouquinho antes. E aí tem aquela questão, por exemplo, um purê de batata. O purê pode ser congelado? Pode, mas quando você faz um purê para congelar, de batata especialmente, ele vai ficar meio esponjoso se você não adicionar uma gordura. Uma manteiga ghee ou um azeite, né? Agora, o purê de outros tubérculos, como a mandioca ou a batata doce, aí já fica melhor. Agora, a batata em si tem muita água. Então, por isso que a hora que você descongela, não fica legal a textura do purê. Entendi. Do mesmo jeito, quando você assa a batata e congela, também não fica tão legal, né? Vamos para a última aqui, Fer. Qual a diferença do ultracongelamento para o congelamento convencional? Ultracongelamento é um congelador mais potente. Então, é um congelador que faz o resfriamento e o congelamento do alimento em pouquíssimo tempo. Mais rápido. Mais rápido. Então, como ele faz esse congelamento mais rápido, ele não junta a água, ele preserva as fibras do alimento, né? Porque ele não deixa aquela água do alimento sair, evaporar. E daí ele não altera a textura e mantém mais nutrientes no alimento. Mas o ultracongelador é só um equipamento mais potente. Coloca ali, ele congela em 1 hora e pouquinho. Então, você congela sempre aberto. Esse é um dos segredos também do ultracongelador. Porque ele é pequenininho, você pode congelar tudo aberto e depois que você tira, que você fecha. Entendi. Então, isso também ajuda a não ter tanta água. Mas daí eu acho que daí não pode ter outros alimentos para uma pessoa fazer isso daí em casa, de congelar a marmita aberta. É complicado. É Só se ele tiver com o freezer vazio, só coloca para as todas marmitinhas ali, aí sim. Bom, resumindo, gente, esse bate-papo aqui, pelo que eu entendi, tá, Fer? Congela rápido, descongela devagar. Sempre faça um ponto antes ali do preparo para você comer na hora. No caso de legumes. No caso de legumes, macarrão, tudo. E faça com carinho, com amor, com temperos naturais. Esquece esse negócio de sazon, de caldo mágico. Esquece, gente. Mesmo que seja aquele que diz que não tem sódio. É mentira. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui embaixo aqui que a gente vai respondendo. O que eu não souber, a Fer responde também, ajuda. E já deixa o likezão e compartilha esse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito de vocês aí a se alimentar melhor e organizar de vez essa dieta. Espero que sim. Conta pra nós se deu certo, hein? Valeu, tchau, tchau.